Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, agora às 20 horas, refazendo uma transmissão que foi feita ao meio-dia de hoje. Todos sabem que o Blog da Cidadania tem transmissão ao vivo todo meio-dia, todo dia ao meio-dia, e eu estou refazendo essa transmissão à noite porque está acontecendo um fenômeno no canal aqui do Blog da Cidadania, muito estranho, uma coisa que eu acho inaceitável e que, inclusive, os técnicos, inclusive um técnico, que é o Felipe, que trabalha com a gente, que tem muitos contatos no YouTube, ele nunca viu isso acontecer, então, realmente, a gente está espantado com o que está acontecendo, porque não pode sumir, está sumindo os vídeos. Eu termino a transmissão, todo mundo assiste a transmissão. Eu termino a transmissão, faço todos os procedimentos para o vídeo subir e o vídeo desaparece da face da Terra. Bem, eu falei hoje de um assunto bastante polêmico, né? Um assunto bastante importante, que é a medida do Jair Bolsonaro de ter ameaçado a polícia, demitido o delegado, um diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e ventilou-se através da coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que esse delegado que foi afastado, Ricardo Saad, que era o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, foi afastado porque estava forçando a barra para investigar o caso Queiroz, que envolve diretamente o filho do Bolsonaro, o senhor Flávio Bolsonaro. Olha, pessoal, é uma coisa inaceitável, né? A notícia da Mônica Bergamo: delegados cogitam demissão coletiva após Bolsonaro intervir na PF do Rio. Eu fiz uma transmissão hoje cedo e eu demonstrei que o Bolsonaro é o primeiro presidente da República a tentar impedir uma investigação simplesmente porque essa investigação envolve a sua família. Então, a família do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, é uma família muito, mas muito enrolada mesmo, né? A gente sabe de como essa família está criando problemas para si mesma e para o país, mas o que é basicamente espantoso é o envolvimento dessa gente com milícias. E eu disse isso no vídeo de hoje e deixei muito claro que é uma coisa inaceitável. Eu não quero acusar ninguém, mas a gente vê o envolvimento dessa família do Bolsonaro, dele e dos seus filhos, e agora até da esposa, ou melhor, da família da esposa dele, com milícias, porque o Bolsonaro ele sobe na tribuna da Câmara dos Deputados para defender as milícias. O filho dele faz apologia às milícias e emprega mãe, irmã de milicianos no seu gabinete. O Queiroz, que trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro, é envolvido com milícias. E aí a gente tem agora o caso recente lamentável da família da mulher do Bolsonaro, todinha envolvida com o crime organizado, inclusive com milícias. E aí o Bolsonaro toma uma atitude absurda de demitir o superintendente da PF do Rio de Janeiro, porque, apesar de esse superintendente da PF do Rio de Janeiro não ter uma relação direta com está envolvido com o Queiroz e está envolvido com a investigação do Queiroz indiretamente. E aí o Bolsonaro acusa esse Ricardo Saad, que ele demitiu, de estar vazando informações da investigação contra o filho dele. Ele estaria vazando essas informações para que chegassem até a imprensa tal,
e outros estão dizendo que o Bolsonaro quer impedir que a investigação continue, ele quer impedir que o Queiroz seja investigado, e aí, pessoal, impedindo que o Queiroz seja investigado, ele quer colocar um superintendente da PF no Rio de Janeiro, que é de Manaus, é do Amazonas, e que ele diz que esse superintendente vai ser isento, tal, e que, na verdade, ele quer colocar um amigo dele para parar a investigação. E isso é uma coisa de uma gravidade fora do comum. O presidente do PSOL, que é o Juliano Medeiros, ele disse uma coisa que eu tinha dito aqui, inclusive ao meio-dia, eu tinha dito aqui para a turma, isso que o Bolsonaro está fazendo é um crime, né? Então, vamos lá, para começo de conversa, isso que o Bolsonaro está fazendo é um crime, ele não pode intervir em investigação, e a Polícia Federal, gozado que é aquela Polícia Federal, né, que em 2014 fez campanha para o Aécio, que durante o processo de impeachment da Dilma, tinha vários delegados da PF xingando Lula, xingando a Dilma, dizendo que eles eram corruptos. E aí, gente, essa transmissão que eu fiz ao meio-dia, eu dei um dado muito interessante que eu vou dar aqui, que mostra como o mundo dá voltas, né? Vocês veem a Polícia Federal sendo fustigada pelo Bolsonaro, e aí está tendo até na Polícia Federal um movimento muito grande de vários superintendentes e delegados e até policiais querendo renunciar coletivamente se o Bolsonaro não parar de querer intervir e impedir que a corporação faça investigações. E aí, segundo a coluna da Mônica Bergamo, e segundo se diz, eu ouvi já de muita gente muitas pessoas com as quais eu conversei sobre esse assunto, que as pessoas estão na Polícia Federal, né, o corpo da Polícia Federal, está criticando virulentamente o Bolsonaro e dizendo que nenhum presidente da República interviu dessa maneira diretamente para, inclusive, impedir descaradamente uma investigação que o atinge. Porque o Bolsonaro ele está querendo impedir uma investigação que atinja ele, Bolsonaro. Então, é uma coisa muito séria, é criminoso isso que ele está fazendo, e o presidente do PSOL ele está dizendo exatamente isso, que isso é motivo para impeachment, tá? Ele dá até o artigo da lei, aqui, Lei 12.850, diz o Juliano Medeiros, a Folha de São Paulo afirma que foi a apuração do caso Queiroz que levou à queda do superintendente da PF do Rio de Janeiro, e se isso for comprovado, estaremos diante de um grave crime, obstrução de investigação criminal, Lei 12.850 de 2013. Nesse caso, Bolsonaro poderia ser alvo de impeachment. Então, quer dizer, na verdade, o Bolsonaro, se alguém quiser, se o Congresso, no momento que o Congresso der a louca no Congresso, e o Congresso falar, quero derrubar o Bolsonaro, nossa, tem tanto crime de responsabilidade que ele cometeu para fazer representação pedindo a derrubada dele, que ele teria que ter 10 mandatos para ser derrubado por cada crime de responsabilidade que ele cometeu. Mas um dos primeiros, inclusive, é a incitação à violência, né? Racismo, homofobia, todo tipo de crime. E agora esse de obstrução da justiça, né? Ele está tentando obstruir a justiça descaradamente. E o que é mais engraçado é que a Polícia Federal, acredite quem quiser, vocês veem, pessoal, como é que essa vida é engraçada, né? A Polícia Federal tem muita gente lá falando, o Lula, falam do Lula, quer dizer, eles deviam falar, nós falamos do Lula, mas o Lula nunca fez isso. Não, o Lula nunca fez isso, gente.
muito pelo contrário. Na verdade, eu quero lembrar uma coisinha aí aos bolsominions, a todas essas pessoas que acusam o Lula de corrupção. Antes do presidente Lula, a Polícia Federal ela servia mais para atuar em aeroportos, em fronteiras, e tinha uma ou outra operação importante. Era uma corporação diminuta, totalmente domesticada, nunca havia incomodado governo nenhum, nunca havia incomodado gente rica, nunca havia feito absolutamente nada que tornasse a Polícia Federal irrelevante. O Ministério Público pouca influência tinha. Para que se tenha uma ideia, o Ministério Público no governo do Fernando Henrique Cardoso, ele não ajuizou nenhuma ação contra o governo federal, nenhuma. Inclusive, no caso da compra de votos para a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal, ninguém instalou inquérito nenhum, e sendo que deputados da base do governo confessaram, foram gravados por uma fonte aí que gravou e divulgou as gravações da Folha de São Paulo, dizendo que o Fernando Henrique tinha pago R$200 mil, que na época equivaliam a $200 mil, para cada deputado que votou para que o Fernando Henrique pudesse se candidatar em 1998 à presidência da República. Então, não existia Ministério Público, não existia Polícia Federal. Quando o Lula assumiu o poder, ele injetou muito dinheiro, injetou muito recurso, deu autonomia à Polícia Federal para investigar quem quisesse. A Polícia Federal aumentou 10 vezes de tamanho com o Lula, o orçamento da Polícia Federal se tornou multimilionário, o Ministério Público recebeu dinheiro, recebeu estrutura, recebeu liberdade, e a maior liberdade que o Ministério Público recebeu durante o governo Lula, pessoal, foi que o presidente Lula inaugurou uma coisa que ninguém fazia, que o Fernando Henrique nunca fez. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, o procurador-geral da República dele foi um só durante 8 anos de governo. O Fernando Henrique ficou 8 anos no poder, e durante esses 8 anos, o procurador-geral da República foi o mesmo Geraldo Brindeiro, que ele era primo do vice-presidente da República, Marco Maciel, e nunca abriu nenhuma investigação contra o governo, nenhuma investigação contra grandes empresários, não fez nenhuma operação, nenhuma investigação que o Ministério Público não fazia nenhum tipo de investigação que incomodasse os poderosos. Com o Lula, a Polícia Federal ganhou liberdade para investigar todo mundo, inclusive o próprio presidente, o próprio governo. Contra o governo Lula foram inúmeras ações do Ministério Público, inclusive no escândalo do Mensalão, em vários escândalos. Por quê? Porque o Lula e depois a Dilma Rousseff, eles escolhiam o procurador-geral, o Ministério Público escolhia. Agora vocês estão vendo o Bolsonaro receber dezenas de candidatos para tentar achar um procurador-geral que acoberte os seus atos e que não vai lhe causar problema, porque o Procurador-Geral da República é o único que pode processar, pode denunciar o presidente, pode propor ação contra o presidente da República. Então, o Bolsonaro não vai dar nem bola para a lista tríplice que o Ministério Público faz a cada 2 anos, indicando o Procurador-Geral da República. O Lula sempre indicou quem o Ministério Público queria, sem se preocupar que essa pessoa que o Ministério Público queria iria fustigá-lo. Então, a Dilma Rousseff teve grandes problemas com o Gurgel, com vários procuradores gerais da República, o Lula também no escândalo do Mensalão. O governo foi fustigado e nunca interviu, e muito menos a Polícia Federal. A Polícia Federal investigou o PT, devassou o PT, criticava o PT, tinha policial federal, delegado da Polícia Federal que ia à imprensa, ia nas redes sociais, na internet, acusar o Lula, acusar a Dilma, inclusive durante o governo Dilma, vários delegados da Polícia Federal fizeram campanha pro SBQ. Hoje, com o Bolsonaro, não. Ele não é louco com tanto envolvimento dele e da sua família com corrupção,
ele deixar um procurador-geral da República ou um delegado da Polícia Federal livre, leve e solto. E você, que é bolsominion, por exemplo, vai dizer para mim, Eduardo, você está mentindo, você está inventando isso, o Lula é um corrupto, ele nunca fez nada disso. É? Você acha que não? Bom, então eu vou lhe falar. Na matéria da revista Veja, do dia 12 de julho de 2017, a manchete é: Moro parabeniza Lula pelo combate à corrupção em seu governo. O mérito da liderança política não pode ser ignorado, disse o Sérgio Moro quando ele condenou o Lula pelo caso do triplex. Então, essa matéria pode ser facilmente achada. Há uma infinidade, a matéria do Globo, a matéria da Folha, do Estadão, da Veja, de quem você quiser, relatando, e isso está na sentença em que o Moro condenou o Lula. Ele, para fazer uma demagogiazinha, ele pegou e reconheceu, o que é inegável, que o Lula fez o seguinte, minha amiga, meu amigo. Eu vou ler a matéria, depois eu vou dizer o que o Lula fez. Apesar da condenação, o juiz Sérgio Moro reconheceu o mérito do governo Lula no fortalecimento dos mecanismos de controle, abrangendo a prevenção e repressão do crime de corrupção. O juiz citou os investimentos feitos na Polícia Federal durante o primeiro mandato, o fortalecimento da Controladoria Geral da União e a preservação da independência do Ministério Público Federal mediante a escolha para o cargo de Procurador-Geral da República de integrante da lista votada entre os membros da instituição. Isso foi dito pelo Sérgio Moro, ok? Ok, então, minha amiga, meu amigo, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Gostaria que você me ajudasse aí a entender como é que pode, eu quero que alguém me ajude a entender como é que pode que o Lula tenha tentado cometer crime de corrupção, tenha planejado roubar o Brasil, e aí ele fortalece instituições e dá a elas poder para investigar qualquer um, inclusive a ele e ao seu partido. Porque Procurador-Geral da República, por exemplo, que é um cargo-chave para investigar o presidente da República, os partidos, ele dizia ao Ministério Público, coloquem quem vocês quiserem lá, para mim está tudo bem. Polícia Federal, deu um monte de dinheiro da Polícia Federal, não quero nem saber quem vai ser o chefe da PF, vocês escolhem. Uai! Gente, então eu estou ficando louco, eu sou louco. E eles são sãos e eu sou louco, porque uma pessoa que vai roubar, que faz um plano, o Lula não fez um plano maquiavélico com os comunistas do PT para roubar a República, e aí ele vai lá e dá liberdade plena para todos os agentes da lei que podem investigá-lo, investigar o seu partido, e que dá a eles autonomia total para investigar, que ao contrário do que o Temer faz e do que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro, ele está impedindo, ele está recebendo dezenas, sei lá quantas pessoas, ele falou, ele tem dito do grande número de pessoas que ele está recebendo, porque ele já disse que não vai respeitar a escolha do Ministério Público. Ele acaba de demitir um delegado porque estava investigando o seu filho, estava investigando o Queiroz e, por tabela, estava investigando o seu filho. Quem é culpado, quem rouba e pretende roubar, continuar roubando, faz o que o Bolsonaro está fazendo. Faz o que o Temer fez. Não é? Ele vai lá, ele escolhe, assim, na ponta do lápis, quem vai ser o chefe da Polícia Federal, quem vai ser o chefe do Ministério Público. Todos esses cargos, eles têm que tomar cuidado, porque se botar qualquer um, o cara vai lá e faz o que fizeram com a Dilma, o que fizeram com o Lula. Não é isso? E o Lula, o Fernando Henrique tomou esse cuidado, né?
era todo mundo, estava tudo dominado, ele não deixava nenhuma ponta solta. Lula nunca se preocupou. E ele queria roubar? Me expliquem como é que é possível isso, que lógica que tem, porque, o Lula é burro. Pô, então tudo bem, o Lula saiu do Nordeste nos anos 50, veio num pau de arara, chegou em São Paulo, se tornou metalúrgico, se tornou líder sindical, virou presidente da República. Quer dizer, no mínimo, não dá para falar que um cara desse é burro, né? Ele pode não ter instrução, mas a gente não pode confundir instrução formal, escolaridade com inteligência. Então, no mínimo, é um cara inteligente, né? Só que aí ele se elegeu presidente, ele ficou burro e começou a tomar medidas burras, como querer roubar e, ao mesmo tempo, investir em meios de ele ser flagrado, de ele ser pego se roubasse. Né? Então, tá aí, para quem quiser, eu vou colocar esse link na descrição do vídeo aí, da matéria da revista Veja, e quem quiser pode achar várias outras matérias, o Sérgio Moro disse isso, está na sentença do caso do Triplex, emitida pelo Moro, e eu acho que não dá para discutir com o Sérgio Moro, dizer que ele está mentindo quando ele diz que o Lula investiu na Polícia Federal, né? Não é o super-homem, o super-herói, o Moro que está se submetendo, que está permitindo que o Bolsonaro passe na frente dele, porque a Polícia Federal ela está subordinada ao Sérgio Moro, né? A Polícia Federal está subordinada ao Sérgio Moro, então o que o Bolsonaro está fazendo é desautorizar o Sérgio Moro, é passar por cima dele, e o Moro não é o herói do combate à corrupção, minha gente. Pelo amor de Deus, se o Moro é esse grande herói do combate à corrupção, ele podia, então, ter a dignidade de falar para o Bolsonaro, olha, você não pode fazer isso, tirar um delegado porque você acha que ele está investigando um caso que envolve seu filho. Isso é obstrução da justiça, isso é crime de responsabilidade. Não faça isso, Bolsonaro, porque você vai cair e você vai me envergonhar, porque eu sou tido como um defensor do combate à corrupção e o Moro está bico fechado. Então, quando a gente diz que essa gente não combate a corrupção, coisa nenhuma, nem Moro, nem Dallagnol, nem ninguém, esses caras não nem Bolsonaro, nem ninguém, esses caras não combatem corrupção nenhuma. O que eles fazem, simplesmente, é combater o que eles dizem que é corrupção dos inimigos políticos deles e dos amigos. No Brasil, isso é muito antigo, é aquele dito popular, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, os meus amigos eu acoberto e para os inimigos eu uso a lei contra eles, inclusive mesmo se forem inocentes, eu dou um jeito de torcer a coisa ali. A gente pega o caso do Triplex, do Lula, que não existe nenhuma prova, a não ser a palavra do delator, né? Que o delator estava condenado a 200 anos de cadeia, e quando ele delatou o Lula, perdoaram tudo e ele ficou livre. Então, dá para entender por que é que ele delatou o Lula. Ele negava que o Lula tinha envolvimento no negócio do Triplex, mas quando deram uma pena gigantesca para ele passar o resto da vida na cadeia, ele foi lá e delatou o Lula. A mesma coisa o Palocci. Palocci viu que ia ficar muito tempo na cadeia, foi lá e ele fala o que querem que ele fale. Quem que eu tenho que acusar? É o Lula? Então é o Lula é bandido. Quem é que eu tenho que acusar? É o Papa? Eu acuso o Papa. Tem que acusar a minha mãe? Eu acuso a minha mãe. Então é assim que funciona, né? E eu acho que esse é um momento em que a gente está vendo o Bolsonaro fazer isso, para as pessoas que ainda têm dúvida ou que ainda apoiam o Bolsonaro começarem a pensar, porque o país está afundando, o Brasil está afundando cada dia mais, né? E as indústrias parando, agora a gente tem um fenômeno aqui no Brasil que é o emprego sem carteira, que voltou com força total, há uma infinidade de empresas aí contratando as pessoas sem carteira, sem registro em carteira, sem direitos trabalhistas.
Então, a gente tem ainda umas coisas que eu queria comentar aqui, que o Senado, a consultoria legislativa do Senado, acaba de dizer que a indicação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos seria nepotismo, sim. Então, tem um parecer da área técnica do Senado Federal, que é quem tem que votar a aprovação ao filho do Bolsonaro como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que está dizendo que não pode. Tá? E a gente tem também, não é, pessoal, o caso dos chefes da Receita Federal, só para complementar aquela notícia lá, os chefes da Polícia Federal, eles estão dizendo que, por conta da interferência política do Bolsonaro, querendo impedir a investigação da Receita Federal nos seus amigos, eles ameaçam entregar os cargos por interferência política. Então, está havendo uma reação de todos os órgãos de controle, de todas as instituições de Estado, contra o que esse homem está fazendo. As pessoas parecem não entender o que é que está acontecendo e, infelizmente, eu acho que ainda vai demorar um bom tempo para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Pessoal, eu quis fazer essa transmissão, eu não poderia deixar de fazer essa transmissão ao vivo, porque a transmissão anterior, ela desapareceu. Eu quero ver o que vai acontecer com essa. O pessoal do YouTube está monitorando aí, junto com um técnico meu, para ver o que é que vai acontecer, porque isso, para mim, é algum tipo de sabotagem. Eu quero pedir a você, que acompanha o Blog da Cidadania, que compartilhe essa live, né? Se puder, se inscreva no canal. E eu queria pedir, quem puder, toda segunda-feira, às 21 horas, eu faço uma live, uma transmissão ao vivo com os membros do canal. Eu pego sugestões dos membros do canal, eu pego perguntas, eu respondo perguntas, a gente fica aí algumas horas aí, geralmente algumas horas não, uma hora, entre 1 hora e 1 hora e meia a gente fica conversando. E eu estou vendo aí, eu quero agradecer o pessoal que está dando superchat, está virando membro do canal. Na próxima segunda-feira, 21 horas, vocês vão estar comigo. Vai ser um grande prazer conversar com todo mundo. E eu espero que essa transmissão aqui dê certo, que não aconteça o que aconteceu com a outra, né? E vamos então esperar que tudo dê certo. E amanhã, ao meio-dia, eu vou entrar de novo em transmissão ao vivo. Todo dia tem transmissão ao vivo, ao meio-dia, do Blog da Cidadania. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer demais a atenção de todo mundo e deixar o meu abraço para você e me colocar à disposição aí para atendê-los, aqueles que se tornarem membros, na próxima segunda-feira, 21 horas. E compartilhe tudo isso, as pessoas precisam saber que o Sérgio Moro admitiu que o Lula nunca fez o que o Bolsonaro está fazendo. Sabe por quê? Porque o Lula é inocente. E o Bolsonaro é culpado, assim como o Temer. Por isso que eles tentaram impedir a investigação, aparelhar a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.